Basicamente, temos dois países que têm lutado tanto e tão arduamente que eles não sabem o que diabos estão fazendo. Você entende isso? O presidente postando no Truth Social isso, citação, não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano não consegue engrandecer o Irã novamente, por que não ocorreria uma mudança de regime? E então ele colocou a frase Make Iran Great Again para fazer o Irã ser grande novamente. Antes dos mísseis começarem a voar sobre Teherã e Jerusalém, houve um tempo em que Irã e Israel eram amigos, unidos pelo petróleo, armas e ambição. As duas nações ficaram lado a lado, trocando armas, inteligência e apertos de mão em segredo. Hoje, porém, eles estão em lados opostos do campo de batalha, prontos para se destruir. Mas como esses dois países passaram de aliados discretos a inimigos acirrados? Para entender isso, precisamos voltar a um capítulo esquecido da história do Oriente Médio. Isso foi logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se dividia em campos e dois países não árabes se viram cercados por inimigos à procura de maneiras de sobreviver. O Irã fornecia petróleo e Israel armas. O Shah admirava o exército israelense. Ao contrário de outros líderes muçulmanos, ele não se opunha a receber ajuda de Israel. O Irã chamou o ataque de, citando, uma declaração de guerra e disse que não haveria limites para sua resposta. O Ministério da Saúde do Irã afirma que pelo menos 430 pessoas morreram desde o início do conflito. Como sabem, essa guerra está cheia de desinformação de ambos os lados. Bots até dão dislike em vídeos que não gostam. Então, se você puder nos ajudar, significaria o mundo para mim se você pudesse clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Obrigado. O Oriente Médio daquela época era bem diferente do atual. Era uma bagunça de novas fronteiras e velhos ressentimentos. A guerra redesenhou mapas, e a Guerra Fria dividia o mundo entre Estados Unidos da América e União Soviética. O nacionalismo árabe estava em ascensão. Isso ocorreu porque líderes, como Gamal Abdel Nasser do Egito, sonhavam em unir os países árabes contra potências externas. Israel, criado em 1948, era um jovem estado lutando por seu lugar na região que em grande parte o rejeitou. O Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, era uma monarquia buscando modernização e independência. Nasir desejava a união das nações árabes, frequentemente vendo Israel como inimigo e o Irã como rival. Além disso, a União Soviética espalhava sua influência, apoiando Egito e Síria com armas e dinheiro. Para Israel, cercado por vizinhos hostis, a ameaça soviética era um pesadelo. Para o Irã, governado pelo Shah pró-Ocidente, regimes apoiados pela União Soviética em suas fronteiras eram igualmente preocupantes. Esses medos estabeleceram as bases para uma aliança silenciosa e prática. Não eram amigos públicos e calorosos, mas parceiros que precisavam um do outro para navegar em um mundo perigoso. Em 1950, o Irã deu um passo ousado. Embora não tenha reconhecido formalmente Israel como um Estado, estabeleceu uma relação de facto. Eles agiram como se tivessem laços discretamente, sem alardear. O fato foi significativo em uma região onde a maioria dos países nem sequer reconhecia a existência de Israel. Secretamente, eles começaram a colaborar de formas que beneficiavam ambos. Um dos primeiros e mais cruciais acordos envolvia o petróleo. Israel precisava de energia para crescer sua economia e o Irã tinha muito petróleo para vender. Porém, não se tratavam de meras transações comerciais. Eram acordos secretos, muitas vezes envolvendo negócios de troca de petróleo por armas. O Irã venderia petróleo para Israel em troca de armas ou conhecimento militar. Esses acordos eram mantidos em segredo porque nenhum dos lados queria irritar seus vizinhos árabes ou chamar atenção para sua parceria. Com o aumento do fluxo de petróleo, a parceria continuou a se fortalecer. A conexão com o petróleo se fortaleceu com o tempo e, no final dos anos 60, levou a um dos projetos mais ambiciosos até então. Os dois países se uniram para construir o oleoduto Eilat-Ashkelon, ou o oleoduto Trans-Israel. Para compreender a importância desse oleoduto, vamos analisar a geografia. Israel está localizado no Mediterrâneo, mas nem sempre foi fácil levar seu petróleo para seus portos. O canal de Suez, controlado pelo Egito, frequentemente estava fechado para navios israelenses, especialmente após a crise de Suez de 1956 e a Guerra dos 6 Dias de 1967.
Enquanto isso, o Irã queria levar seu petróleo para a Europa sem depender do canal, que era um ponto de estrangulamento vulnerável a jogos políticos. Em 1968, Israel e Irã se uniram para construir um oleoduto de 254 quilômetros, estendia-se de Eilat, no Mar Vermelho de Israel, até Ashkelon, no Mediterrâneo. O oleoduto permitiu que o petróleo iraniano chegasse diretamente a Israel e à Europa, contornando o Canal de Suez. Foi vantajoso para ambos os países. Israel obteve um fornecimento constante de petróleo e o Irã conseguiu uma rota confiável para vender seu petróleo bruto. Mas o oleoduto não era apenas um empreendimento comercial. Era um símbolo de quão próximos trabalhavam. Compartilhavam não só lucros, mas também riscos. Construir e operar um oleoduto em uma região volátil demandava confiança ou um senso de propósito compartilhado. Israel dependia do petróleo iraniano para abastecer suas fábricas e exército, enquanto o Irã via Israel como um parceiro estável em uma região imprevisível. O oleoduto transportou milhões de barris de petróleo durante anos, fortalecendo ambas as economias. É sinceramente muito difícil exagerar o quão prático era esse acordo. Enquanto os Estados Árabes se mobilizavam contra Israel, o Irã o ajudava a se manter. Ao mesmo tempo, Israel mantinha o Irã armado e preparado. Então, no que se refere a aliados, não poderia ser melhor. Além disso, a parceria foi além do petróleo. Os dois países também se uniram no obscuro mundo da inteligência e segurança. O Mossad de Israel, uma das agências de espionagem mais eficazes do mundo, e o Serviço de Inteligência e Segurança Nacional do Irã, a polícia secreta do Shah, tornaram-se aliados improváveis. Eles compartilhavam o objetivo de manter sob controle os militares árabes e grupos apoiados pelos soviéticos que ameaçavam sua sobrevivência. Israel, habilidoso em coletar informações de inteligência, passava dicas ao Irã sobre possíveis ameaças. Isso incluía notícias sobre movimentos de tropas egípcias ou iraquianas. Em troca, o Irã compartilhava informações sobre atividades soviéticas na região. Isso não foi uma mera troca de informações. Era uma intensa parceria de segredos sombrios. Israel até ajudou a treinar agentes SAVAK, ensinando-os como interrogar suspeitos e rastrear inimigos. É curioso que, naquele período, espiões israelenses auxiliavam a polícia secreta iraniana a se aprimorar. Dito em voz alta hoje, soa como uma piada ruim, mas naquela época era real. Contudo, essa troca de informações de inteligência ia além de simples fofocas sobre os vizinhos. Mossad e SAVAK colaboraram para monitorar e combater grupos que poderiam desestabilizar a região. Por exemplo, eles mantiveram um olhar atento sobre os grupos militantes palestinos que começaram a ganhar força nos anos 60 e 70. Esses grupos miravam Israel, mas também eram um risco para o Irã, que não desejava que movimentos revolucionários causassem problemas internamente. Unindo recursos, Israel e Irã poderiam se manter à frente de seus inimigos. Era um arranjo prático, baseado no fato de que ambas as nações estavam cercadas por ameaças. Eles precisavam de todas as vantagens possíveis. Porém, como em todos os bons casamentos, havia falhas na armadura. Afinal, nenhuma parceria é perfeita. Apesar dos pontos positivos, havia tensões, especialmente porque o Irã precisava equilibrar seus laços com Israel e seu relacionamento com os Estados Árabes. O Shah manteve em segredo a conexão com Israel para não alienar países ricos em petróleo como a Arábia Saudita e Iraque. O Irã criticava publicamente Israel em reuniões da Liga Árabe para manter as aparências, mas nos bastidores os acordos continuavam. Petróleo, armas e inteligência eram a tábua de salvação de Israel no relacionamento. Cercado por inimigos, ele não podia se dar ao luxo de escolher seus parceiros. Porém, não estava satisfeito com a duplicidade do Irã. Quanto ao Irã, sob a visão ambiciosa do Shah de modernizar e dominar a região, Israel era um aliado útil, com expertise militar e conexões ocidentais. Na sua visão, ele não tinha escolha a não ser agir de forma ambígua para favorecer os interesses nacionais. Nos anos 70, a parceria Irã-Israel atingiu seu ápice. O oleoduto Eilat-Ashkelon bombeava petróleo, Mossad e Serviço de Inteligência e Segurança Nacional compartilhavam segredos, e os dois países se ajudavam silenciosamente a navegar em uma região à beira do caos. Eles não estavam de mãos dadas ou cantando canções de amizade como a maioria dos líderes atuais, mas isso não era necessário. Sua aliança foi construída na sobrevivência mútua, não na ideologia. Ambas as nações enfrentavam as mesmas ameaças: influência soviética, nacionalismo árabe e instabilidade regional.
Eles encontraram maneiras discretas de colaborar, mantendo um equilíbrio delicado por quase 3 décadas. Até meados dos anos 70, essa parceria discreta se tornou fundamental para suas estratégias, mantendo-se oculta. Então, em 1979, tudo mudou. O terreno estava para mudar, e um único evento no Irã reverteria essa aliança. Em 1979, o Irã mudou para sempre com a Revolução Islâmica que varreu o país. Não foi apenas uma mudança de governo. Foi uma reformulação completa da identidade do Irã. O Shah, que governou por décadas e manteve laços com Israel, foi deposto. Em seu lugar, veio o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder religioso com uma visão que colocou o Irã em rota de colisão com Israel. Para compreender por que essa revolução rompeu a aliança, devemos analisar o que Khomeini trouxe à tona. Também precisamos entender como suas ideias remodelaram a visão do Irã sobre o mundo. Veja, o Shah tinha sido um monarca que se inclinava para o Ocidente. Ele desejava um Irã moderno, poderoso e alinhado com nações como os Estados Unidos da América. Os acordos com Israel se encaixavam nessa visão. Eles eram práticos, focados em petróleo, segurança e em afastar inimigos. Porém, muitos iranianos consideravam o Shah desconectado da realidade. Eles sentiam que o governo dele era corrupto, ignorava os pobres em seus esforços de modernização e seus laços com o Ocidente faziam do Irã um fantoche de potências estrangeiras. Khomeini aproveitou essa raiva. Ele prometeu um novo Irã, guiado por princípios islâmicos e livre da influência ocidental. Sua mensagem não era apenas sobre o futuro do Irã, mas sobre rejeitar tudo que o Shah representava. Isso incluía sua parceria discreta com Israel. Quando Khomeini assumiu o poder, ele prontamente cortou todos os laços com Israel. A embaixada israelense em Teherã, que operava discretamente, foi fechada. Em um ato simbólico, o prédio foi entregue à Organização de Libertação da Palestina, um grupo dedicado a combater Israel. Isso não foi apenas um desprezo diplomático, foi um sinal claro de que os novos líderes do Irã viam Israel como um inimigo. Foi como dizer com um letreiro de neon: "Não gostamos de você." A ideologia de Khomeini teve um papel importante nisso. Ele considerava Israel um estado ilegítimo, ocupando terras palestinas. Ele pediu a sua destruição e se uniu à causa palestina. Isso foi uma inversão total da abordagem do Shah, que era colaborar com Israel contra ameaças comuns. Ficou claro que uma nova onda havia chegado, varrendo tudo o que o Shah e Israel haviam construído. A revolução não apenas terminou a aliança, mas colocou Israel e Irã em caminhos que os tornariam rivais amargos. O novo governo iraniano não só cortou laços, como também se opôs ativamente a Israel na região. Um dos movimentos mais significativos foi em 1982, quando o Irã ajudou a criar o Hezbollah, um grupo militante no Líbano. O Hezbollah não era apenas uma força local, tornou-se um poderoso representante do Irã, lutando contra Israel no Líbano e além. O Irã forneceu recursos, armamento e treinamento, tornando o Hezbollah uma ameaça persistente para Israel. Este foi um novo tipo de guerra para o Irã, usando aliados para expandir sua influência e desafiar Israel indiretamente. Estratégia que continuaram até hoje, mas não foi só isso. O Irã também passou a apoiar grupos palestinos como o Hamas e a Jihad Islâmica que atacaram Israel. Essas alianças permitiram ao Irã projetar poder e reunir apoio entre os opositores de Israel. O governo de Khomeini enquadrava isso como uma posição moral contra o que chamavam de opressão sionista. Mas também era estratégico. Ao apoiar grupos contra Israel, o Irã enfraquecia seu ex-aliado enquanto expandia sua influência na região. Isso marcou o começo de uma nova era, onde Irã e Israel não eram apenas distantes, mas abertamente hostis. Mas a história dessa ruptura não é preto no branco. Mesmo após a Revolução, houve momentos de sensibilidade que mostraram como o relacionamento deles permaneceu emaranhado. Pegue a Guerra Irã-Iraque, que começou em 1980 e se arrastou por 8 brutais anos. O Iraque de Saddam Hussein invadiu o Irã, visando tomar seus campos de petróleo e enfraquecer seu novo governo. O Irã enfrentava caos pós-revolução, com exército enfraquecido e economia em crise. Apesar da hostilidade, Israel viu uma oportunidade. Saddam Hussein era um inimigo comum, um líder que ameaçava Israel com suas ambições e arsenal, apoiado pela União Soviética. Então, em uma reviravolta, Israel discretamente forneceu armas ao Irã durante a guerra. Interessante, certo?
Os acordos de armas do caso Irã-Contra, envolvendo os Estados Unidos da América, foram mantidos em sigilo. Israel enviou ao Irã peças sobressalentes para suas armas americanas, como jatos de combate F-4 e até alguns mísseis. Em troca, o Irã pagou ou ajudou a libertar reféns de grupos como o Hezbollah. É curioso refletir sobre Israel armar um país cujo líder clamava por sua destruição. Isso mostra como as necessidades práticas ainda podem se sobrepor à ideologia. Israel queria manter o Iraque fraco, e ajudar o Irã a sobreviver à guerra servia a esse objetivo. E não foram apenas negócios de armas descuidados. As informações que o Irã forneceu a Israel durante esse período resultaram em um impacto realmente duradouro. Nesse período, o Irã descobriu que o Iraque construía um reator nuclear chamado Ozadak, com ajuda francesa. Eles informaram Israel que, temendo que o Iraque usasse o reator para fazer armas nucleares, decidiu destruí-lo antes que virasse uma ameaça real. Em 7 de junho de 1981, jatos de combate israelenses voaram pela Jordânia e Arábia Saudita e bombardearam o reator próximo a Bagdá. O ataque, codinome Operação Ópera, destruiu a instalação antes de seu funcionamento. Esse evento foi crucial para o futuro do Oriente Médio. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que o reator foi atingido. Apenas alguns meses antes, em setembro de 1980, o Irã já havia lançado um ataque aéreo com o codinome Operação Espada Escaldante no mesmo local. Isso ocorreu logo após o começo da guerra Irã-Iraque. O Irã não causou muitos danos no primeiro ataque, mas mostrou preocupação com os planos nucleares do Iraque. Esses acordos e alianças temporárias não significavam que os dois eram amigos novamente. Eles representavam a antiga sensibilidade, lembrando que mesmo inimigos poderiam encontrar um terreno comum quando as apostas fossem altas o suficiente. Mas ainda assim, os ressentimentos eram profundos. Um sinal claro desse ressentimento é o oleoduto Eilat-Ashkelon, ou o oleoduto Trans-Israel. Outrora símbolo de parceria, tornou-se ponto de discórdia após a Revolução. Quando o novo governo do Irã cortou laços, Israel assumiu o controle do oleoduto e apreendeu a parte do Irã nos lucros. Israel assumiu o oleoduto e seus ativos, incluindo o petróleo iraniano, armazenado no sistema. Isso não foi uma pequena jogada. Afinal, o Irã investiu milhões no projeto e tinha direito a metade daquele oleoduto. A perda da participação foi um golpe financeiro. As partes foram para o tribunal, com o Irã exigindo compensação e Israel se recusando a ceder. A disputa legal se prolongou por décadas, com o acúmulo de arbitragens e processos. Mesmo em 2025, a disputa continua sem solução, com o Irã reivindicando bilhões em danos. O oleoduto ainda opera sob a Companhia de Oleodutos Europa-Ásia, mas é relíquia de uma parceria extinta. A Revolução não apenas quebrou a aliança, mas preparou o palco para um novo tipo de conflito. Por volta de 2000, Irã e Israel estavam envolvidos em uma guerra nas sombras, lutando por meio de espiões, ciberataques e grupos de procuração. Nesse momento, a Guerra Fria entre os dois se agravava conforme novas questões e atritos emergiam. Vamos aprofundar a análise dos problemas que distanciaram ainda mais o Irã, a começar pelo seu programa nuclear. Isso se tornou o maior ponto de conflito, fonte de medo para Israel e símbolo de orgulho para o Irã. Uma vez tão quente, esteve no centro da guerra de 2025 entre essas duas nações. Vamos olhar para isso. Sob o Shah, o programa nuclear do Irã era pequeno, focado em energia, com apoio técnico de Israel e Estados Unidos da América. O Shah queria energia nuclear para modernizar o Irã, e ninguém se preocupava muito com isso. Após a Revolução, bem, as coisas mudaram. Os novos líderes do Irã reiniciaram o programa, mas desta vez não era apenas sobre eletricidade. O programa nuclear do Irã não era, e não é, apenas um projeto técnico. É um símbolo de sua desobediência. Após a Revolução, os líderes do Irã viram a tecnologia nuclear como uma maneira de se impor contra o Ocidente e seus aliados, incluindo Israel. Em meados dos anos 2000, o Irã enriquecia urânio em Natanz e Fordow, gerando preocupação mundial. O urânio enriquecido pode alimentar reatores, mas em níveis mais altos pode ser usado para bombas.
Israel, que possui armas nucleares não confirmadas, oficialmente considera os programas do Irã uma ameaça direta. Para Israel, um Irã com armas nucleares poderia alterar o equilíbrio de poder na região, ameaçando sua sobrevivência. Afinal, a hostilidade do Irã e suas intenções de eliminar Israel como Estado não são segredo. Este impasse nuclear levou a um novo tipo de guerra. Israel, muitas vezes com os Estados Unidos da América, começou a mirar o programa do Irã através de operações secretas. Um dos mais famosos foi o Stuxnet, um vírus de computador lançado por volta de 2010. Isso não foi um hack comum. Era uma arma sofisticada, provavelmente desenvolvida pelos Estados Unidos da América e Israel, que infectou as instalações nucleares do Irã. Stuxnet fez com que as centrífugas, que enriquecem o urânio, girassem fora de controle e quebrassem, atrasando o programa do Irã por meses ou até anos. Foi uma jogada ousada, revelando até onde Israel iria para impedir as ambições nucleares do Irã. Afinal, na visão de Israel, isso era sobre a sua sobrevivência. Mas Stuxnet não foi a única tática. Entre 2010 e 2020, vários cientistas nucleares iranianos foram mortos em ataques misteriosos. Carros-bomba, tiroteios e explosões eliminaram várias figuras-chave. Apesar de Israel nunca ter assumido oficialmente a autoria, muitos suspeitam do envolvimento do Mossad. Israel tem mantido essa tendência, matando cerca de 14 cientistas iranianos somente em 2025. No passado, esses assassinatos enviavam uma mensagem: Israel faria o necessário para desacelerar o progresso do Irã. O Irã redobrou os esforços, reconstruindo suas centrífugas, escondendo suas instalações no subsolo e acusando Israel de terrorismo. A guerra nas sombras estava esquentando, com ambos os lados atacando das sombras. Israel não apenas realizou ataques secretos e assassinatos, mas também pressionou por medidas internacionais para conter o Irã. Os Estados Unidos da América, de George W. Bush a Barack Obama, colaboraram com Israel para impor sanções severas ao Irã, que debilitaram sua economia, reduzindo pela metade as exportações de petróleo e congelando bilhões de dólares em ativos. Até 2012, o real, moeda iraniana, perdeu quase 70% de seu valor, com a inflação disparando. As sanções forçaram o Irã a negociar, levando ao acordo nuclear de 2015, oficialmente chamado de Plano de Ação Conjunto Global, ou Plano de Ação Conjunto Global. O acordo foi uma troca. O Irã concordou em limitar seu programa nuclear, restringindo o enriquecimento de urânio e permitindo inspeções, em troca do alívio das sanções. Por um momento, parecia que o acordo poderia aliviar as tensões. Israel, porém, detestava o acordo. Seus líderes, em especial o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, alegaram que o Plano de Ação Conjunto Global foi insuficiente. Eles temiam que o Irã ainda pudesse desenvolver uma bomba quando as restrições do acordo expirassem em 2030. Israel também não confiava no Irã para seguir as regras, apontando para locais nucleares secretos descobertos pela inteligência israelense em 2018. Israel comemorou quando os Estados Unidos da América, sob a presidência de Donald Trump, se retiraram do Plano de Ação Conjunto Global em 2018. Os Estados Unidos da América reimplementaram sanções e o Irã respondeu intensificando seu trabalho nuclear, enriquecendo urânio a 60% de pureza até 2023. Isso estava perto dos 90% necessários para a bomba. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, em 2025, o Irã possui urânio enriquecido suficiente para fabricar várias bombas. Já o Irã afirma que seu programa é para fins pacíficos e acusa Israel de hipocrisia por possuir armas nucleares. Israel, por sua vez, se nega a ceder. Em seus olhos, o Irã absolutamente não deve ter nenhuma arma nuclear. Ouça o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falar sobre o assunto. Eu pude ver isso décadas atrás, que se eles tivessem as armas de morte em massa, se eles tivessem armas nucleares, eles muito provavelmente as usariam. Tentei de várias formas evitar isso. Através dos sucessivos governos que liderei, nem sempre consegui reunir a maioria que precisava, ou o apoio do estabelecimento de segurança. Também tive que resistir a um plano de um presidente americano para fazer um acordo que, na minha opinião, pavimentava o caminho do Irã com ouro
para o enriquecimento nuclear. Então, de todas as maneiras possíveis, tentei parar o Irã. Na verdade, nós os paramos, também lidando, posso dizer isso abertamente agora, eliminando cientistas durante sucessivos mandatos no cargo e outros meios que usamos. Atrasamos eles por cerca de uma década, mas não os paramos. O conflito não se limitava às armas nucleares. Ele se espalhou para campos de batalha em toda a região, onde Irã e Israel lutaram através de intermediários. Na Síria, o Irã apoiou o presidente Bashar al-Assad durante a Guerra Civil, enviando dinheiro, armas e combatentes do Hezbollah para mantê-lo no poder. Israel, preocupado com a influência crescente do Irã perto de sua fronteira, realizou grandes ataques aéreos contra alvos iranianos e do Hezbollah na Síria. Até 2023, Israel realizou mais de 400 ataques, atingindo comboios de armas, bases e locais de armazenamento, segundo relatórios. Os ataques não foram aleatórios, mas parte de uma estratégia para impedir que o Irã estabelecesse presença permanente na Síria. O Líbano era outra frente. Hezbollah, o maior proxy do Irã, entrou em conflito com Israel várias vezes. A Guerra do Líbano de 2006, em que o Hezbollah lutou contra Israel até um impasse, revelou o poder do aliado do Irã. Eles apenas se fortaleceram com o passar do tempo. O arsenal do Hezbollah agora possui dezenas de milhares de foguetes, alguns com alcance profundo em Israel. O suporte anual de 700 milhões de dólares americanos do Irã mantém o Hezbollah armado e preparado. Israel, por sua vez, mantém um olho atento no Líbano, interceptando remessas de armas. Mas o Líbano não é o último campo de batalha. O Iêmen adicionou outra camada. O Irã apoia os rebeldes Houthi, que lançaram mísseis e drones contra Israel desde a intensificação do conflito em Gaza em 2023. Esses ataques, frequentemente interceptados por Israel, revelam o longo alcance do Irã. Os Houthis não compartilham uma fronteira com Israel, mas com a ajuda do Irã, eles se tornaram parte do conflito mais amplo. Os conflitos por procuração são onde essa rivalidade realmente se complica. Síria, Líbano, Iêmen, Irã e Israel usam aliados para lutar, evitando uma guerra total. No Iraque, o Irã apoia milícias xiitas que atacaram interesses americanos e israelenses. Em 2020, um grupo disparou foguetes na fronteira norte de Israel. Um movimento raro, mas audacioso. Israel, por sua vez, mirou remessas de armas iranianas no Iraque, com ataques aéreos relatados até recentemente em 2024. Esses ataques de retaliação mantêm o conflito em andamento, com nenhum dos lados disposto a escalar muito, mas também sem recuar. O cenário global adiciona outra camada à mistura. Israel está fortemente alinhado com os Estados Unidos da América, que fornecem ajuda militar anual e compartilham informações sobre o Irã. Segundo um memorando de entendimento de 10 anos, assinado em 2016, os Estados Unidos da América se comprometeram a fornecer anualmente 3,8 bilhões em assistência militar a Israel entre 2019 e 2028. Isso inclui 3,3 bilhões em financiamento militar estrangeiro e 500 milhões para cooperação em defesa de mísseis. Além disso, os Estados Unidos da América ainda fornecem bastante ajuda a Israel em situações como os ataques a Gaza em 2023. Nesse ínterim, o Irã se aproximava mais da Rússia e da China. Desde que a guerra na Ucrânia começou em 2022, o Irã tem fornecido à Rússia drones e mísseis, ganhando dinheiro e tecnologia militar em troca. Em 2025, a Rússia está auxiliando o Irã na construção de novos reatores nucleares, gerando preocupação em Israel. Enquanto isso, a China compra 90% do petróleo exportado pelo Irã, desafiando as sanções americanas. Isso permite ao Irã sustentar sua economia e financiar seus representantes. O conflito Estados Unidos da América, Israel contra Irã, Rússia, China, torna a Guerra Sombria parte de um panorama global mais amplo. As guerras sombrias não se limitam às grandes potências, se espalhando para lugares inesperados, como os ataques cibernéticos. Depois do Stuxnet, o Irã desenvolveu suas próprias habilidades cibernéticas. Em 2020, hackers iranianos atacaram os sistemas de água de Israel. O objetivo deles era alterar os níveis de cloro, o que poderia ter envenenado civis.
Israel revidou, fechando o porto Shahid Raji do Irã com um ataque cibernético que interrompeu o transporte por dias. Essas batalhas silenciosas, porém letais, revelam o alcance do conflito. Eles estão visando infraestrutura e civis sem nunca disparar um tiro. O custo humano dessa rivalidade é difícil de ignorar. Na Síria, os ataques de Israel a alvos iranianos mataram centenas, incluindo civis pegos no fogo cruzado. Os ataques de foguetes do Hezbollah ao norte de Israel deslocaram milhares, com 60 mil israelenses evacuados de cidades fronteiriças desde 2023. No Iêmen, ataques Houthi, apoiados pelo Irã, interromperam o transporte no Mar Vermelho, elevando os preços globais do petróleo em 10% em 2024. Essas ações militares não apenas prejudicam as pessoas, como também destroem economias e mantêm a região instável. Em 2025, a Guerra Sombria continua sem sinais de desaceleração. Grupos de procuração mantêm os combates ativos de Gaza às colinas de Golã. Com os riscos de uma guerra total tão altos, é natural se perguntar se Irã e Israel poderiam encontrar uma maneira de recuar da beira do abismo. A ideia dessas duas nações se cumprimentando novamente parece um exagero, especialmente com mísseis voando e a confiança em um nível baixíssimo. Mas a história mostra que mesmo rivais ferrenhos podem se entender quando as circunstâncias são favoráveis. Analisemos o que poderia conduzi-los à paz ou a um impasse menos hostil, considerando a diplomacia, medidas práticas e aqueles que podem impulsionar mudanças. O caminho não é simples, mas o Oriente Médio já surpreendeu antes e há lampejos de possibilidade que merecem ser explorados. As alianças em constante mudança da região podem abrir portas antes fechadas, sendo um bom ponto de partida. A detente entre a Arábia Saudita e o Irã, em 2023, foi intermediada pela China. Por anos, essas duas potências travaram sua própria Guerra Fria, apoiando lados opostos no Iêmen e na Síria. A Arábia Saudita, sunita, via o governo xiita do Irã como ameaça à sua influência, e Israel se aliou discretamente a Riad para combater os representantes iranianos. Mas a detente mudou as coisas. Os dois países reabriram embaixadas, iniciaram negociações comerciais e concordaram em reduzir conflitos indiretos. A Arábia Saudita reduziu seu apoio às forças anti-Houthis do Iêmen, e o Irã retirou alguns conselheiros dos rebeldes Houthis. Isso não significa que eles são melhores amigos, mas mostra que os rivais podem diminuir a intensidade quando lhes convém. Para Israel, isso pode ser uma chance. Se o Irã se sentir menos ameaçado por seus vizinhos, pode não depender tanto de grupos como o Hezbollah para demonstrar seu poder. Um Irã menos agressivo pode significar menos foguetes apontados para Israel. Porém, há uma ressalva. Um Irã mais forte, apoiado pela China e aconchegante com a Arábia Saudita, poderia desafiar a vantagem militar de Israel. Contudo, essa mudança mostra que a região não está presa a antigas mágoas, o que é um bom começo. A diplomacia já foi tentada antes, mas nem sempre funcionou. Nos anos 2000, Irã e Israel quase conversaram por canais secretos. Em 2003, o Irã propôs aos Estados Unidos da América discutir desde seu programa nuclear até seu apoio ao Hezbollah. Eles até insinuaram reconhecer o direito de Israel existir, um grande passo. Israel estava cético e os Estados Unidos da América, sob a presidência de George W. Bush, descartaram a oferta, julgando o Irã muito fraco para negociar a sério. Aquilo foi uma oportunidade perdida. Recentemente, Omã atuou discretamente como intermediário. Em 2013, Omã sediou conversas secretas entre oficiais dos Estados Unidos da América e iranianos, pavimentando o caminho para o acordo nuclear de 2015. Os líderes de Omã, conhecidos por sua neutralidade, também se ofereceram para mediar entre Irã e Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi convidado para uma visita incomum a Muscat, visando iniciar um diálogo. Nada resultou disso, mas o histórico de Omã mostra que poderia tentar novamente. Imagine um canal de comunicação em 2025, com diplomatas omanes trocando mensagens entre Teherã e Jerusalém. Não seria um tratado de paz, mas um início, talvez concordando em congelar o programa nuclear em troca de alívio nas sanções. Passos práticos poderiam se basear nessas faíscas diplomáticas. Uma sugestão é um acordo de segurança regional, proposta de especialistas há anos. O Oriente Médio é um barril de pólvora, com ambições nucleares, guerras por procuração e superpotências agitando a região. Um acordo poderia estabelecer regras.
Sem ataques aéreos, sem locais nucleares, sem armamento para milícias, o Irã precisaria limitar o enriquecimento de urânio a 3,67%, conforme o acordo de 2015, e permitir inspeções. Israel precisaria cessar seus ataques na Síria, que vitimaram centenas desde 2018, segundo relatórios sírios. Ambos os lados odiariam perder influência, mas a recompensa poderia ser enorme. O Irã poderia ter alívio das sanções, impulsionando sua economia, que encolheu 15% desde 2018. Israel poderia ter uma região mais pacífica, poupando bilhões em defesa. Em 2025, o orçamento militar de Israel é de 22 bilhões, 5% de sua economia. Um Oriente Médio pacífico permitiria que os países investissem em escolas e hospitais em vez de mísseis. Além disso, existem problemas comuns que podem obrigá-los a cooperar, mesmo contra a vontade. As mudanças climáticas estão afetando fortemente a região, e nenhum dos países pode ignorá-la. No Irã, o rio Zayand, em Isfahan, está secando, deixando os agricultores com campos empoeirados e as cidades com racionamento de água. Até 2024, 70% das áreas rurais do Irã enfrentaram escassez de água, afetando 20 milhões de pessoas. Israel, apesar de suas modernas usinas de dessalinização, também está lutando. O fluxo do Rio Jordão caiu 20% desde 2000 e as secas estão afetando as colheitas. Ambas as nações investem em soluções. As usinas de dessalinização do Irã produzem 400 mil metros cúbicos de água diariamente, enquanto as de Israel cobrem 70% de sua água potável. Mas esses projetos são caros, custando bilhões. Um esforço conjunto poderia poupar dinheiro e vidas. Israel já compartilha dados de água com a Jordânia, sob um tratado de paz de 1994, e o Irã já trabalhou com a Turquia em projetos de rios. Imagine um acordo onde eles compartilham tecnologia de dessalinização ou gerenciam aquíferos em diminuição. Seria ótimo, não? Não se trata de confiança, mas sim de sobrevivência. Se não houver cooperação, milhões sofrerão, e nenhum governo pode ignorar essa pressão. A população de ambas as nações pode ser a chave para a mudança. Jovens do Irã e de Israel estão cansados do status quo e suas vozes estão se intensificando. No Irã, o protesto de 2022, após a morte de Mahsa Amini, abalou o país. Milhares foram às ruas, exigindo liberdade e o fim das regras rigorosas. Amini, uma mulher curda de 22 anos, morreu após ser presa pela polícia moral por não usar o hijab corretamente. Os protestos não derrubaram o governo, mas forçaram mudanças, como a flexibilização dos códigos de vestimenta. Em 2025, a juventude do Irã, 60% da população com menos de 30 anos, quer empregos e um futuro melhor, não lutas intermináveis sobre ideologia. Conectados online, compartilham ideais no Instagram, mesmo com repressões do governo. Em Israel, 2023 viu enormes protestos contra os planos do governo de reformar os tribunais. Centenas de milhares marcharam, mostrando um público cansado da divisão. A juventude israelense, principalmente em polos tecnológicos como Tel Aviv, valoriza startups e estabilidade, não só segurança. Essas gerações não têm as mesmas mágoas que seus líderes. Um estudante iraniano em Teherã sonha em estudar no exterior, enquanto uma programadora israelense em Haifa deseja paz para focar em seu aplicativo. Se essas vozes crescerem, poderiam pressionar os líderes a priorizar acordos práticos em vez de ódios antigos. Não vamos ficar muito esperançosos sem olhar para os obstáculos. A confiança é o maior desafio. Israel aponta para os arquivos nucleares secretos do Irã, roubados pelo Mossad em 2018, como prova de que o país não é confiável. O Irã vê os 500 ataques aéreos de Israel na Síria como terrorismo. A ideologia é outra barreira. Os líderes do Irã ainda chamam Israel de ilegítimo, reunindo multidões com cânticos anti-sionistas. O governo de Israel, de direita desde 2022, retrata o Irã como ameaça existencial para angariar votos, além de usar isso no palco global. Os Estados Unidos da América apoiam Israel com 3 bilhões e 800 milhões por ano em ajuda, enquanto o Irã recebe 2 bilhões em armas da Rússia. Essas alianças fazem os compromissos parecerem traição. Ainda assim, o Oriente Médio adora reviravoltas na trama. Os acordos árabes, que ligam Israel aos Emirados Árabes Unidos, eram impensáveis uma década atrás. A história do Irã vendendo petróleo para Israel nos anos 60 e comprando armas nos 80 mostra que a praticidade pode prevalecer.
Se a economia do Irã, com 30% de inflação, seguir encolhendo, ou se Israel enfrentar ameaças como um Estado Islâmico ressurgente, eles podem dialogar. Um acordo sobre armas nucleares, água ou comércio poderiam ser os primeiros passos, não por amor, mas porque lutar é muito caro. É uma possibilidade remota, mas numa região de surpresas, não é impossível.